Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas nessa live da Meet do dia de hoje. A live hoje nós vamos falar sobre a nossa infância e como ela nos influencia hoje em nós adultos. Como que ela nos influencia? Como foi nossa infância? E a Meet é formado por 4 mulheres do mesmo sistema familiar que decidiram transbordar, decidiram trazer os seus conhecimentos e todos os meses a gente faz uma live. E essa desse mês, no mês das crianças ainda, vamos falar sobre a infância e como ela nos impacta hoje. E hoje, quem vai estar aqui com a gente é a Thaís, que eu já vou aceitar aqui, e a Ana Beatriz. Ana Beatriz, Thaís. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Que ótimo! Eu acho que a Ana Beatriz eu não aceitei. Vamos ver se ela entra daqui a pouquinho. Eu aceitei o seu, não sei se o dela foi junto. Ana, manda de novo o seu convite e aí eu consigo aceitar e você participar com a gente. Thaís, seja muito bem-vinda. Muito obrigada novamente aqui, uma vez por mês, com o maior prazer e alegria, né? E hoje a gente tem que vir com bastante alegria, porque é isso que a nossa criança quer. Tudo que ela quer da gente. Tudo que ela quer da gente. Entretanto, talvez estamos conectados mais com a tristeza que ela viveu, né? Do que com a alegria. Falaremos sobre isso também, né? Falaremos. Talvez aí a grande chave da nossa vida, né? Com que nós estamos conectados. Com que parte dessa criança a gente se conecta, né? Exatamente. Aqui agora sim, agora eu aceitei o convite da Ana, eu que não tinha aceito. Fazendo e aprendendo, né? Quem faz ao vivo é assim mesmo, né? Agora eu te aceitei, Ana. Agora sim. Bom dia, gente. Bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia para todos que estão assistindo. Hoje a live é super especial, né? Nesse mês das crianças. Exatamente, para a gente se divertir aqui nessa live, trazer alegria e trazer muitas chaves também, né? Com certeza. Do que a gente já vivenciou, algumas chaves do que a gente já transformou essa criança que a gente carrega com a gente, né? Sim. E já vou passar a palavra para vocês. Como foi a criança de vocês e como ela é hoje? Olha, eu vou começar falando e até já trazendo alguns pontos que a psicanálise explica referente a esse tema, né? O quanto o que a gente viveu na nossa infância, né? Como foi a nossa infância, ela nos influencia na vida adulta. Então eu falo que desde Freud, já lá em 1900, já falava, e ele é mais radical, né? Onde ele coloca que praticamente 95% do que a gente viveu lá nos influencia até hoje. Eu não gosto de ser tão radical, porque parece que tira um pouco do nosso livre-arbítrio. Então, mas eu acredito que sim, muito do que se viveu lá, né? A forma como se viveu, o que a gente presenciou, o que a gente ouviu, né? A forma como a gente aprendeu, quem estava presente, né? Durante a nossa infância, pai, mãe, avós, tios, primos, ou não tinha ninguém, né? Eu cresci num orfanato. Então, tudo isso influencia. E nos influencia até hoje, principalmente se a gente não olhar para isso. Então, eu falo que... E aí, assim, né? A Ivana perguntou sobre a minha infância. Nós somos irmãs, né? Então, eu falo que... e a gente tem um caso muito específico, onde acontecimentos na nossa infância, dentro da nossa família,
foram vistos de formas diferentes por cada um de nós filhos. Nós somos em 4 lá em casa. Então, cada um viu a mesma situação de forma diferente. E aí, claro, né, tem outras explicações. Tínhamos idades diferentes, tínhamos experiências diferentes. Então, tudo isso também influencia. Tá? Então, a minha infância foi... tiveram episódios, né, onde a gente olha, onde a gente, nessa jornada de crescimento aí, já observou o quanto nos influencia, o quanto nos influenciou, né? E estamos aqui para discutir e compartilhar um pouquinho. E como que isso reverbera realmente na nossa vida, né, Pia? Tomar consciência disso é o primeiro passo, né? Então, eu Com tomei certeza. consciência de que algo que eu vivi lá na minha infância, né, impacta a minha vida. Mas isso pode impactar de maneira positiva e negativa. E aí? Exatamente. Bem lembrado, Thaís. Então, o que está positivo, está tudo certo, continua, toma posse, né, disso, agradece e fortalece ainda mais. Mas o que te impacta negativamente? O que te leva a frustrações, decepções, tristezas, amarguras? O que está acontecendo aqui que está acionando lá, né? Algo que você viveu. Não tem como a gente ir para o autoconhecimento sem fazer uma análise mesmo da nossa vida. E o quanto é maravilhoso quando você é como se estivessem encaixando peças de um quebra-cabeça, né? Nossa, agora eu compreendo por que que eu agi dessa forma, ou por que que eu ainda faço isso, por que que eu reajo dessa forma, por que que por que que isso se repete, né? O que que ainda está mostrando lá da minha infância. E a infância ali, lógico, tem, como a Bia falou, né? São em 4, cada um olha para o mesmo contexto sob formas diferentes, né? Que tem desde a personalidade, a idade, e somos seres únicos, né? Não podemos nos comparar. E nós, enquanto primas, também sob contextos comuns dentro da família. Cada um. Eu também, como prima, olhei o contexto que vocês viveram, vocês olharam o contexto que eu vivi, cada um interpreta de um jeito. E nesse processo nosso de muita conversa, né, com tomadas de consciência, a gente vai relembrando, ó, isso que aconteceu lá, o Ivana, a Bia, a Carol hoje não está aqui, está voltando de viagem, mas também faz parte disso. Eu acho que é se abrir para olhar, porque o que me incomoda, o que está gerando um certo desconforto, de certa forma, é a minha alma ou a minha criança pedindo para mim olhar para aquilo. Se algo está desconfortável, é porque você está preparada para olhar e alguém aí dentro está pedindo, e talvez é só a sua criança interior, o que você viveu lá na infância. E a hora que você vai para esses processos, quem se fortalece? O adulto. O benefício é para a sua vida enquanto adulto, porque muitas vezes, né, a gente fala, mas tô lá na minha criança, sim, porque se eu não tomo consciência, é ela que vai ser acionada, e daí eu vou ter ou um posicionamento, ou uma reação, ou uma fala, que é ela que está vindo. Ela, por quê? Porque há alguma dor. Eu tomei consciência, de repente, no ímpeto, eu vou reagir de uma forma, mas eu vou analisar, pera lá, será que é isso? Porque quanto mais consciência você tiver, mais ações você vai tomar de forma mais madura. Não é isso mesmo? Exatamente. Eu acho bem, assim, acho que é um ponto fundamental, assim, né? Porque quando as certas atitudes nossas, né, nos incomodam, como você falou, certos padrões se repetem. Padrões de relacionamento, padrões de talvez perdas e ganhos, né? Padrões às vezes de tipo de pessoas que estão se aproximando de você. Então tem várias coisas que podem estar te mostrando, né? E que mostra pra gente. Será que aqui quem está aqui aflorando não é a minha criança, né? Não é essa dor que eu senti lá atrás e que às vezes é uma dor, por exemplo, assim, a gente fala das feridas, né, emocionais.
são 5 feridas, né? A gente traz, por exemplo, a do abandono. Não, eu nunca fui abandonada, mas talvez em algum momento da minha vida, eu não fui abandonada pelo meu pai, pela minha mãe, mas em algum momento eu senti essa sensação, né, de abandono por algum motivo e que, né, tá tudo certo. A gente vai viver isso, a gente vai viver traumas todos os dias, microtraumas todos os dias, né? E alguns vão se tornar maiores, né? E realmente vão fazer parte de quem eu sou. Aí eu trago essa ferida do abandono para a minha vida adulta e vou me relacionar ou vou me comportar de certa maneira para reforçar essa ferida, para dizer para minha criança, olha, realmente, você não é bom o suficiente. Se você não fizer tudo certinho, vão te abandonar. Né? Se você não continuar fazendo pelos outros, você vai ser abandonada. Então é melhor você fazer. Então, assim, eu tô lá, né, voltando para uma ferida da criança, né, que naquele momento ela não tinha como se comunicar, não tinha como dizer não, olha assim, eu não gosto, não tinha como dizer não, isso aqui não tá me fazendo bem. É uma criança só, né? Criança só tá ali recebendo, né? Agora não, agora se a gente toma consciência disso, eu posso dizer não. Agora eu faço diferente, né? Agora eu vou cuidar de mim para que eu tenha energia depois para transbordar e fazer pelos outros. E talvez seja justamente isso que a criança esteja pedindo, né? Escuta aqui, vamos olhar para a gente, né? Então, esses movimentos, né, de conhecer essas feridas, de saber com qual eu me identifico, né, porque aí porque não é uma coisa tão simples, né, as imagens, elas não vêm tão fácil, assim, às vezes você fica, nossa, que idade que eu me lembro, né, quando você vai lá, tenta lembrar, qual que é a idade que você consegue lembrar? Então, assim, são movimentos que demoram, às vezes você faz vários exercícios para tentar voltar lá naquela idade e acessar algumas, né, algumas emoções, algumas informações que vão começar a te dar um norte, né? Então, assim, não é uma coisa de uma hora para outra, me lembro. Não, às vezes vem sonhos, às vezes vem conversas, né? Que a outra pessoa lembra do que aconteceu. Aí você, nossa, realmente aconteceu isso. E eu me senti assim. Então, assim, é um movimento constante, né? Eu acho que a gente vai, com o conhecimento, acessando essa criança, na verdade, acessando tudo isso né, que foi sentido naquela fase, né? Que é essa fase até os 7 anos, algumas coisas são muito, muito fortes, né, Bia? Você pode falar melhor do que eu. E que a gente vai acessando. Mas às vezes a gente nem lembra dessa idade, né? Muitas vezes não. Olha aí. E assim, É, só complementando, depois vou passar para vocês, tem uma coisa muito interessante da neurociência, da arquitetura, né? Que fala assim que a gente lembra, a gente sempre vai, as nossas memórias, elas vão sempre estar ligadas ao ambiente. Então, a gente vai sempre lembrar, eu tô aqui, né, lembrando da escola. Então, assim, as minhas lembranças, aí eu lembro do ambiente da escola, eu lembro da árvore, eu lembro da como era a sala de aula. Então, todas as nossas memórias, elas vão puxar primeiro pelo ambiente. Então, isso é uma forma bem, bem interessante da gente saber se a gente está lembrando mesmo, né? Se a gente também não está inventando, que também tem isso. Né? E se conectar com algum contexto, né? Onde você brincava, Isso, era na rua, era no quintal, era dentro de isso. casa, era no E quarto. aí vai puxando, né? Então, primeiro você vai para você se transporta para aquele ambiente para trazer essas memórias. Aí você vai primeiro para o ambiente, depois você vai conectando com as emoções que te traziam aquele lugar, né? E até com as sim. pessoas que estavam naquele ambiente, né, Ivana? Daí a gente já Sim, vai até para uma ambiência, né? O quanto que aquelas pessoas que fizeram parte daquele contexto, naquele local, também te faz acessar essas memórias, esses sentimentos e emoções. Então, a Ivana aí deu N formas de nós acessarmos, né? Várias formas. E aconteceu comigo esses dias, e eu já falei, né, até numa aula que eu dei, que a gente também acessa através, por exemplo, eu acesso através dos meus filhos. O que acontece com. Opa!
compreendi algo que aconteceu comigo lá atrás. Então, isso também é um certo estado de presença com o que está acontecendo agora, para você se abrir para olhar para determinados contextos. Inclusive, eu dividi com elas, né? Aconteceu isso aqui, lembrei de tal coisa que não tinha lembrado até então. Mas daí você vai montando, né? Continua montando o quebra-cabeça da sua vida, que vai fazendo sentido, virando chaves. Às vezes, ressignificações por conta mesmo, né? Algumas precisam de uma ajuda, outras não. Mas você vai compreendendo, porque as crianças em si, elas estão a serviço. E às vezes elas estão a serviço da tua cura, né? Você enquanto mãe, às vezes você enquanto pai, você enquanto tia, você enquanto avó, eles estão ali. Então, falou algo, eu falo, observa o que eles falaram, por que daquela reação, por que daquele comportamento, será que não é algo em você? Em si, só para você olhar algum contexto, né, Bia? Você aí mais expert. Não, e é muito interessante, né? Porque a Ivana falou da idade até os 7 anos, né? Então, Freud também já falava isso, que essa idade, e até assim, a ciência já explica isso, né? Nem só a psicanálise. Que até os 7 anos a criança está se desenvolvendo neurologicamente, fisiologicamente. Então, para ela, o mundo ainda está sendo descoberto. Porque até então, até poucos anos atrás, até ali 3, 4 anos, ela é muito ela e a mãe, principalmente, ou no máximo a criança e o ambiente familiar. Então, assim, Ela acha que é tudo ela a tá... mesma coisa, né? Exato. Eu sou a minha mãe, porque é isso aqui que eu entendo, é isso aqui que eu vivi né, uterino. Então, assim, tem muita coisa que ela está absorvendo, aprendendo, repetindo coisas da mãe e do ambiente familiar. Então, por isso que a gente fala, quem tem filhos, né, preste atenção na sua criança. Como ela está reagindo, ela está se desenvolvendo, ela está muito doente, ela não está doente. Tem várias características que ali a gente já consegue identificar desse relacionamento com a mãe, principalmente, no primeiro momento, e com o ambiente familiar. E até os 7 isso continua. Por quê? O 7 começa a desenvolver ali na parte consciente do cérebro dela que, opa, existe um mundo, existe algo além de mim. Então, existe o outro, eu preciso dividir, eu preciso compartilhar, existe um outro mundo além de mim e do meu ambiente familiar. E aí aqui começa até desenvolver, Freud já falava, né, a parte do próprio ego. Então, quem sou eu, como eu me relaciono com o mundo e com as pessoas. Então, assim, e aí vai, né, aí já trazendo um pouco da constelação, até os 14, porque depois entra no campo do pai. Então, assim, principalmente até os 14 anos, essas crianças e pré-adolescentes aqui, elas estão a todo tempo absorvendo informação, sentimentos, elas estão tentando entender os próprios sentimentos, as próprias emoções, o que é isso, como eu reajo. E aí elas estão observando, né? Porque a gente já sabe que não adianta eu falar para a criança não chorar ou não reagir agressivamente, se eu, como mãe, pai, tia, vovó, reajo agressivamente. Por quê? Porque o observar é muito mais forte, eu aprendo muito mais rápido do que eu falar, né? Então, existe tudo isso. Então, assim, é pra gente pensar mesmo como foi a nossa infância. O que a gente escutou lá? Então, eu venho de uma família onde houve muita traição. Então, eu cresci escutando que homem não presta, que eu não posso confiar em homem. Então, esse foi o meu padrão do que eu vi, do que eu ouvi, do que eu senti de dor das mulheres da minha família, dos próprios homens que talvez não estavam presentes, e por aí vai. Quando eu cresço, como a Ivana falou, quando eu vou para o mundo da minha forma adulta, eu vou repetir esse padrão que é o padrão que eu aprendi, certo? E aí começa as questões. E aí nem vamos entrar em trauma, né? Eu assisti, até mandei para elas, acho que foi até um de vocês que me mandou, um podcast de uma psicóloga falando sobre trauma, né? Que nem tudo é trauma, né? Existe o trauma, existe o que ocorreu, talvez de muita dor, sim,
Mas nem tudo que é trauma traumatiza. Eu achei isso fantástico. Porque realmente existe uma coisa. E assim, gente, ninguém vai passar ileso. Ninguém vai ter uma infância 100% maravilhosa, 100% sem problemas. Por quê? Porque depois que eu chegar na idade adulta vai ter problema. Então é importante tudo isso também. E aí, já trazendo o que eu falei lá no começo, né? Somos em 4, cada um olhou para a mesma situação de uma forma diferente, é por causa disso. Porque nem tudo que aquele trauma causou, traumatizou eu, talvez não traumatizou a Ivana, talvez não traumatizou a Carol. E depende muito individual de cada um. A Thaís trouxe a personalidade, tem a questão da idade, a Ivana passou pela situação na adolescência, né, Ivana? Então ela já olha de uma forma diferente. Eu era criança, eu tinha 4 anos, eu não conheci, né? O que aconteceu foi com o meu pai, um acidente de carro com o meu pai e dali a vida mudou, literalmente mudou. Eu não conheci o meu pai, eu conheci o meu pai antes do acidente, mas eu só tinha 4 anos, então eu não lembro do meu pai antes desse acidente. A Ivana tem uma memória. Quem foi o meu pai antes desse acidente? Isso muda tudo, isso muda a visão dela para o meu pai. Eu só tive uma visão. Então, tudo isso influencia. A Ivana trouxe, vocês trouxeram a história da ambiência, da escola. Algum tempo atrás, alguém falou, até foi no Instagram, assim, quem tem pais vivos, pergunta para sua mãe, para sua tia, para sua avó, como foi meu primeiro dia na escola? Quem me levou? Eu fiquei tranquila na escola. Por quê? Isso é uma mudança? Gente, e a escola, como impacta? Por quê? Porque é a primeira vez que eu saio do meu ambiente familiar e vou para um ambiente estranho. Existem pessoas e crianças e adultos que eu talvez nunca tenha visto. Isso é muito impactante na vida da criança. Então, como é que foi? Como é que eu reagi? Foi tudo certo? Não foi? Chorei? Fiquei o dia todo? Não fiquei? Isso tudo faz muita diferença e responde muitas coisas de sensações, emoções e até repetição de padrão. Foi assustador. Talvez foi assustador. Eu me assusto até hoje em entrar num ambiente com muita gente ou falar em público. Isso tudo é muito assustador. Então, os sinais principais que a gente está, até o tema da live é isso, né? Estão lá, as respostas estão lá na sua infância, né? E aí já trazendo para um outro ponto que eu falo, como que muda, né? Por quê? A gente sabe que o passado a gente não muda. Ah, não, meu primeiro dia na escola foi traumatizante. Consigo mudar? Não consigo. Agora o que vale é o que eu vou fazer daqui para frente. É olhar de forma tipo, não, foi culpa da minha mãe. Minha mãe chegou na escola, ela estava correndo, me largou lá na escola e eu fiquei lá traumatizada. Talvez ela podia ter feito diferente, talvez. Mas foi o que ela podia fazer. Então é olhar para tudo aquilo de forma diferente, né? E ressignificar esse trauma que talvez traumatizou, né? Exatamente. Vai lá, Thaís. Não, eu falo, faz total sentido, porque o seu sucesso ou insucesso é decorrente do que você viveu na infância. Então, onde eu não estou realmente realizada, onde eu não estou satisfeita, onde que. A Ivana usou assim, até um padrão repetitivo. Por que eu repito aquilo ali, né? Onde que nasceu aquele trauma que para alguns traumatizam e outros não. Não. Eu adoro essa frase, né? Todo trauma traumatiza. Não podemos generalizar. Eu sou totalmente assim, averso ao negócio de ter que colocar em caixinhas, né? Isso é que. Não, somos seres únicos e cada um enxerga de uma forma. E essa questão, sim, da escola, né, Bia, esse primeiro contato diz muito da nossa vida. A Bia começa a falar, eu não sei vocês, eu já começo a lembrar do meu primeiro dia. A gente vai fazendo live e já vai se autoanalisando ao mesmo tempo. E às vezes fala, ah, tá, agora eu tô entendendo um certo posicionamento, ou uma certa dificuldade, né? Porque são questões que às vezes traumatizam ou não, são feridas emocionais que de repente te impedem de alavancar, de realmente buscar aquilo. Por quê? Qual que foi o primeira sensação, o primeiro ato que desencadeou alguma coisa que está reverberando aqui na minha vida adulta? Olha lá, Bia, vamos ver a sua mãe. Bia, eu lembro do seu primeiro dia de aula na faculdade. Não, você voltou doente. Ó, faculdade. Eu ia falar, Lá ó, pré. faculdade, você já está na fase adulta, né? Eu entrei acho que com 18, mãe, 17, 18, enfim. Ali eu já estou repetindo um padrão.
Eu, do meu primeiro dia na escola, eu não me lembro. Eu lembro do meu primeiro ano, tá? Primeiro dia específico eu não lembro, não sei o que aconteceu antes, talvez minha mãe com a memória de elefante, talvez já lembrar. Mas o meu primeiro ano foi muito difícil, né? Daí eu já trago uma outra situação, né? Porque a gente, mães, filhas, né, de professoras, a mãe estava na escola. Então essa questão, para mim, pelo menos, né, da segurança, não era uma questão. Mas era uma questão de estar sempre certo. Porque senão tem que brigar, entendeu? A mãe tá na expectativa de que você se comporte, você A não mãe, faça a nada de mãe errado. não é só professora exigente, mas ela está na escola. Você está na escola. Você tem Mãe, que ser tá tudo a certo, uma tá? das ou a Não melhor, você precisa tem que ser o sair da exemplo. live, tá tudo certo. A gente dá conta. Dá conta, com certeza. Mas você Ai, vê ai, a gente como é brinca, mas diferente, né, Bia? Aí a mãe pode contar, eu me lembro, ela me contou muito, e eu tenho as minhas maiores memórias são na escola. aham. Hoje eu trabalho com o quê? Com projetos para escola. Tudo certo. Mas eu queria muito ir na escola, eu fui um ano antes, né? Então eu fui com uma turma antes. Eu queria muito ir na escola. Então, assim, Até talvez pela sua memória de que a mãe estava na escola o dia inteiro. Então, talvez você, como criança, olha, deve ser eu também super quero. legal, E eu não ti- eu fui a né? primeira neta, a primeira filha, então eu também não Sim. tinha Outras uma galera para crianças, brincar né? comigo. Eu queria alguém para brincar comigo, né? Então eu queria ir para um lugar que tivesse outras crianças. Então, Então, né? então são memórias completamente diferentes do Diferentes. ambiente, né? Então você vê É, que mesma mãe, mesmo pai, mesma cidade. é, Claro, em momentos bem diferentes, né? Nós temos bastante sim. diferença de idade, mas reverbera completamente Acho diferente, que era né? até a mesma escola, não era, não? No Pequeno Príncipe, né? Sim. Então, até a mesma escola. Então, assim, todo completamente É. diferente, né? Então, é realmente cada um. Voltamos ao ponto, né? Por que que toda criança no primeiro dia, primeiro ano da escola vai traumatizar? Claro que não. Porque todo mundo vive aquele impacto de mudança de ambiente, de pessoas, de tudo. Sim, para alguns traumatiza, para outros não. Né? A Ivana queria muito ir. Para mim já era muito difícil. Já foi muito difícil. E aí, claro, acho que foi bem nesse primeiro ano meu, né, mãe, onde aconteceu o acidente do pai. Eu saí por um tempo, depois eu voltei no outro ano. Então, houveram muitas questões ali. Mas, e a Thaís também foi na mesma escola, né, Foi, Thaís? mas eu não fiquei. Ah, Eu lembro, eu não quis. Nossa, eu chorei, eu falei, eu não vou ficar aqui. Você vê? é. Cada um olha de. Eu lembro até o material escolar que eu tinha. Eu falei, e aqui eu não fico. Daí eu só fui estudar depois do primeiro ano, porque a mãe delas dava aula de primeira a quarta, então eu tinha essa Suporte, segurança, esse esse suporte. suporte. Entende? Então, cada um olha realmente de um jeito, mas assim, então tá, eu não fui. Como que tá na minha vida adulta? Será que eu não tô indo em lugares que eu deveria ir? Isso. Esse tipo de pergunta que você tem que fazer. Ou será que eu estou sabendo aproveitar as oportunidades corretamente? Ou tô desistindo. Ou estou No meu primeiro desistindo? impacto ruim, eu Ou desisto, eu vou embora. exato, estou me recolhendo. Por Já que que eu nem preciso vou para ficar? Porque eu não. tinha. Eu já nem vou, eu já nem Também. me abro as oportunidades para que elas não surjam. Daí eu já nem vou. É. Nem. Ou eu queria ser a perfeita também. E daí, então, como eu Exatamente. acho que eu não vou ser, eu já não vou. Esse são os questionamentos que você É. tem que fazer para si mesmo, né? Para achar. A Bia estava falando da Ivana, né? Nós somos, né? Todas filhas e sobrinhas de professoras. É Aham. filha de mãe exigente, filha de tia exigente, tudo exigente mesmo. E tá tudo certo, não tem problema. Mas a Ivana, enquanto primeira filha e primeira neta, é um peso maior. Então, aí, primeiros filhos, primeiros netos, vocês já carregam naturalmente Gente, essa cobrança maior, essa exigência Do maior. exemplo, Porque né? do exemplo de que tem que estar bom, de que tem que ser o melhor aluno, de que tem que ser educado, de que tem que ser bonzinho, Que não pode dar todas essas coisas. trabalho, né? Não, não. E aí, voltando, né, uma outra questão. O que que impacta muito na infância? O nascimento dos irmãos. Por mais que a gente ame, né? Eu amo meus irmãos. Né, tem criança que pedia irmão, eu quero muito irmão. Mas no momento que nasce uma nova criança, a vida muda.
A rotina da casa muda, a atenção dos pais mudam, acaba impactando, acaba influenciando. E voltando, uns vão traumatizar, outros não. Mas olhe para isso, como é o teu relacionamento com os outros? Eu me abro, né? As meninas falaram, eu consigo me abrir? Não, eu vou muito exigente, porque depois que meu irmão nasceu, eu tinha que ajudar minha mãe, eu tinha que fazer tudo, porque era eu e minha mãe. E como que é isso? Entende? Como a Thaís falou, começar a se questionar o que hoje talvez esteja sendo impactado pelo que eu vivi lá atrás. Né? Exatamente, Bia. Essa questão de irmãos não tem como não influenciar, né? A Bia é a terceira de quatro, eu sou uma menina no meio de dois homens. Também, a Bia, Sim, elas são três mulheres e um homem, o contexto é diferente. Então, a Thaís no meio de dois homens, a única, né, menina ali dentro entre os irmãos, em contrapartida, um é 2 anos a mais, o outro é 11 mesmo. meses. Então, tem algo de rejeição, tem algo talvez de rigidez, porque daí eu tinha que ser a perfeita para chamar atenção e para receber amor. É. É a forma que a nossa criança reagia àquele contexto em que viveu. Só que daí, quando você começa a perceber esse tipo de coisa, né? Tomar consciência é o primeiro passo. De nada adianta tomar consciência e nada fazer, né, Bia? Então, nós É, tomamos consciência, algumas coisas são ressignificadas por nós mesmos, e você começa a agir de forma diferente. é isso. Outras coisas você toma consciência, mas a sensação é de que você está preso naquele contexto. Sim, porque daí é algo que mexeu mais. Daí sim talvez seja um trauma. Né? Não seja Exato, algo que exato. aconteceu. Porque são situações que traumatizaram ao ponto de eu não conseguir resolver sozinho. Ótimo, Outras Thaís, ótimo. É Ou isso aí. porque acabam sendo, a gente, vamos dizer assim, é o modus operandi, né, que a gente aprende. São estratégias de sobrevivência, né? Sim, Ah, a minha irmã nasceu, agora eu vou ter que dar, né, não vou dar trabalho e vou ter que dar conta sozinha aqui de não resolver as vou me virar coisas, não vou, sozinha. vou me virar É, sozinha. Meu modus operandi, vou me virar sozinha. Então, é, assim, é uma estratégia de sobrevivência, né? Mas ela pode ser, né, a partir do momento que eu reconheço isso, que eu entendo que eu estou agindo dessa forma e ela não está sendo benéfica para mim, eu posso mudar, né? Eu posso olhar para isso e dizer, não, eu não preciso dar conta de tudo sozinha. Posso ter pessoas que me ajudam, posso ter outras pessoas que vão colaborar, né? Então, eu posso mudar esse modo, essa minha estratégia de sobrevivência. Agora, ela pode ser outra, pode ser com mais certeza. consciente, não precisa ser baseada lá na forma como eu entendi que eu tinha que fazer, né? Naquele É, momento, entendi que tem que ser assim, assim que vai funcionar. Mas não quer dizer que isso precise continuar a vida inteira, né? Dessa forma. Acho que é algo que a gente, olhando hoje, consegue fazer várias mudanças de chave ali nessa. Se questionar, né? Perguntar por que eu faço assim, né? Tá uhum, sendo bom o jeito que eu tô fazendo? Ou não? Ai, não, cara, não tá sendo E bom. você falando, Ivana, me veio outra lembrança, né? Que muitos filhos também, né, enquanto crianças, são comparados, né? ah, sim. Que seu irmão ou sua irmã ou sua prima, a Ivana por ser, né? A Mas primeira, ela fez o trabalho dela muito bem feito. Então, assim, a para Ivana, nós fica ó, só. tem que ser igual a Ivana, estudiosa igual a Ivana. Assim. Então, vem, e essa é uma autocobrança. Você escuta, ó, a pessoa É, desbravou o mundo. A pessoa e às vezes a gente carrega isso, e isso vem, isso é muito de pessoa para pessoa, como a Bia já falou brilhantemente já no início. É relativo. Não quer dizer que se sua mãe comparou você com uma irmã sua, que você vai estar se comparando a todo momento na vida toda. Talvez isso você nem ligou para essa comparação. E para você tá tudo. O outro já pode tomar isso como, não, eu tô o tempo inteiro me comparando a um colega de trabalho, me comparando a uma amiga, me comparando a uma referência de beleza, a uma referência de inteligência. Ou seja, você não se valoriza. Né? É uma autodesvalorização a todo momento. Você vê, elas estão conectadas às 5 feridas emocionais, é que a gente já pincelou,
todas aqui, né? De certa forma, né? Exatamente. E eu acho assim que agora, assim, pensando um pouco sobre isso, esses dias eu fiz um exercício muito interessante, que é escrever uma carta, como se eu fosse lá a minha criança de 8 anos, escrevendo a carta para mim. E é muito interessante porque eu acho que ali traz muitas chaves para a gente olhar para a nossa vida hoje. O que eu gostava de fazer, o que eu gostava de brincar, quem eram meus amigos, né? Como era a minha família, o que eu esperava, né? Essa memória, se eu tiver, lógico. Mas principalmente, acho que a grande chave é o que eu gostava de fazer, né? E aí O que tem que uma alegrava chave o coração, né? valiosíssima, assim, pra É, gente viver, né? Fazer as coisas que a gente gosta realmente, porque é isso que a criança saudável quer da gente, né? é, Né? Que a gente mantenha essa criança, né? Que é essa alegria, essa energia leve, coisa da diversão, que vai deixar a nossa vida mais feliz, né? Numa vibração, né? A alegria é a maior vibração, né? A vibração mais elevada. Então, assim, como que eu resgato, né? Como que eu resgato essa alegria, essa coisa genuína, né? Da criança? Essa coisa sim. assim. E essa coisa da descoberta, né? De querer estar sempre também, né? Nessa, vamos dizer assim, essa felicidade em conhecer algo novo, em descobrir algo novo, né? Essa coisa Essa do curiosidade, essa né, que a criança. curiosidade, isso, essa curiosidade com o mundo, com as coisas, né? Porque isso mantém a gente com energia de vida, né? Com energia É. de busca, de realização, porque aí você está sempre em busca de algo novo, né? Uhum. Que vai te alimentar, que vai alimentar a tua alma. Então a criança ela tem essa conexão, né, muito genuína. E eu acho que esse olhar para isso nos ajuda bastante. Tem me Com ajudado certeza. bastante. Não, e aí já assim, trazendo mais para a área do sistêmico, né, da constelação. Então, todas essas nossas relações lá na infância, né, como era a minha relação com a minha mãe estava presente, como era a relação com meu pai estava presente, avós, tios, isso tudo, como elas já falaram, né, mas assim, para deixar mais claro ainda, influencia na nossa carreira profissional, tá? Quem que eu escolho, o que eu escolho fazer, né? Como trabalho, como serviço, como servir, o meu resultado financeiro, então a minha prosperidade, né? Isso tudo influencia. Por quê? Porque se eu não mudar esses padrões que muitas vezes eu aprendi e repito sem pensar, como a Ivana falou, no modus operandi ali, ó, só vou repetindo, repetindo, repetindo. A gente não muda, a gente não evolui e a gente fica nessa dor, nessa escassez, nessa infelicidade, né? E aí, assim, é se realmente olhar para tudo isso. E aí, de novo, como eu falei, eu mudo o que já passou, eu não mudo. Então, é olhar para aquilo, ver o que realmente aconteceu, ver que foi feito, o que podia ser feito, né? Talvez, eu não tive um pai presente, meu pai me abandonou. Talvez seja isso. Foi culpa dele? Não foi? Não adianta achar culpados. Foi como tinha que ser, né? Então olha para isso com mais empatia, eu falo, sabe? Não é nem, ai, não amo, não tem como amar meu pai me abandonou e assim eu tenho, não dá. Tudo bem, talvez seja realmente muito difícil, né? Mas olhar com empatia. E aí eu aprendi uma coisa esse final de semana que para mim fez muito sentido, que assim a gente fala muito sobre empatia, né? Ter empatia pelos nossos pais às vezes não é fácil, né? Pelos avós, às vezes foram abusivos, né? Brigavam muito ou batiam muito, enfim. Mas ter empatia é não se colocar no lugar do outro. Porque se eu me coloco no lugar do outro, o outro precisa sair do lugar. E a física já fala que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, assim, não tem como. Se para eu me colocar lá no lugar dele, ele precisa sair. Ele vai para onde? Já aí sistemicamente falando, já tô fora do meu lugar, né? Então, a empatia é eu me colocar ao lado do outro. Eu me coloco ali junto. Eu tento olhar a vida com os olhos que a pessoa está olhando. Porque, né? Cada um está no seu lugar, a gente às vezes olha a mesma situação de forma diferente. Então, talvez era o melhor que ele achou que devia fazer, ir embora, abandonar, enfim. Então, olha para tudo isso.
e ressignifica, né? Agradece e se comprometa com você mesmo de fazer diferente. Então, quem tem filhos, fazer diferente com os filhos. Talvez o teu pai te abandonou, mas aí você tem filhos? Não, eu não abandonei meus filhos, estou aqui cuidando. Mas às vezes você passa mais tempo no celular, ou mais tempo trabalhando, ou mais tempo na TV, e teu filho está ali, se sentindo abandonado. Entende? Então, se observa. Eu acho que essa é a grande chave, assim, é se observar, olhar, ressignificar. Porque às vezes a gente está fazendo não exatamente igual. Talvez você não foi embora como seu pai fisicamente. Mas você está fisicamente aqui, mas teu pensamento não está. E teu filho está se sentindo abandonado. E a mesma, a sensação, as emoções são exatamente as mesmas. Então é olhar para tudo com mais empatia. Bia, você falando de empatia, eu achei incrível Também. o que você falou, né? E talvez a empatia até por si mesmo. Pela Sim, com certeza, pela tua história. sabe? Como a Bia já falou várias vezes, você não vai mudar e não vai. Você não vai mudar nem a história, nem o que aconteceu e talvez nem a pessoa. Ainda aqui, né, atualmente. Mas você pode ter empatia e ter um novo olhar sobre tudo isso. Porque enquanto eu estou lá amarrado, eu também não estou no presente e não tenho projetos para um futuro. Então, não tem lá, né? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Mesmo. Talvez você não está amando o próximo porque você não está amando nem a si mesmo. Verdade. O amor incondicional tem que começar primeiro por você, a empatia por você, daí você consegue mandar isso para fora, né? Nós não mandamos, nós não somos o externo, é reflexo do nosso interno. O que está aí dentro? Amargura, ressentimento, raiva, ódio, empatia, amor incondicional, perdão. O que está aí dentro? E é por você, ninguém vai fazer isso também. Como ninguém vai te mudar, você não vai mudar outro, mas seu olhar sobre o contexto, sim. Ai, Beth, chegou agora, tudo bem, vai ficar gravada. E uma outra coisa, Bia, que eu queria falar é que às vezes a pessoa fala, então eu tenho que ficar só lembrando da minha infância, só lembrando da minha infância. Não, o processo é inverso. Como está a tua vida hoje? Como que está as suas relações, né? Sejam relações amorosas, sejam relações sociais, as familiares, como que está o teu trabalho, como estão os seus resultados, como que está a tua saúde, como está a tua vida, né? São 12 áreas aí da prosperidade. Olha, cara, como está a tua espiritualidade, como está o seu emocional. Então, o que não está bom, pera lá, o que não... Pega uma coisa de cada vez, né? Sim, para não E não endoidar. tá, então, vamos fazer um caminho de volta, né? Por quê? O que aconteceu para eu reagir dessa forma? O que aconteceu para mim não estar tendo resultado aqui na minha empresa? O que aconteceu para tal colaborador não preencher tal vaga dentro da minha empresa? Então, vamos começar. Daí você vai para o caminho de volta, eu tenho certeza que você vai encontrar a raiz, né? Onde isso tudo nasceu e o que fazer para ressignificar, enfim, mudar e ter um novo resultado. Então, você não precisa começar na infância. Começa hoje e vai fazendo o caminho de volta. De volta. Ótima dica, Thaís. Ótima mesmo. E assim, já indo aí para os finalmente, né? Já falando assim, como que tudo, né? Hoje, às vezes a vida tá tão corrida, a gente tem tanta coisa e não dá tempo e socorro e já é final de ano, gente, já é final de ano. Sexta-feira é 1º de novembro, né? Que hora que eu paro? Que hora que eu olho? E aí, assim, dentro das constelações, a gente fala que você vai parar para olhar a hora que você não aguenta mais. A hora que já doeu o suficiente. Então, se você tem ainda... E olha, eu vou falar assim, eu sei que é difícil, mas eu ainda falo que é uma desculpa, a questão do tempo. Porque todo mundo tem 24 horas. Como é que tem gente que consegue e eu não consigo? Entende? Então, assim, talvez eu precise me organizar, talvez eu precise querer olhar. Talvez não doeu o suficiente para eu olhar para isso. E tá tudo bem, tá? Tudo bem. Só que daí também não adianta reclamar. É isso que, assim, trazer o adulto. Eu tive aula de MBA esse final de semana e a professora falou uma coisa
Tá todo mundo muito na quinta série. A gente precisa crescer. Claro que ela falava no ambiente empresarial, mas eu acho que na vida tá todo mundo muito na quinta série, gente. A gente precisa voltar pro adulto. O adulto, ele resolve. O adulto, ele quer olhar, tá? O adulto quer fazer diferente, mas tem que querer e ação. Que o querer só não resolve. Tem que ter a ação de, ok, eu olhei, como a Thais falou, eu tenho esse padrão, é isso aqui, o que eu vou fazer agora? Eu mudo? Consigo sozinho? Não consigo sozinha? Preciso de ajuda? Que tipo de ajuda? É esse tipo de questionamento que o adulto vai fazer para resolver. Para resolver. Eu sei que a Ivana, né, já em alguma, acho que em alguma outra live você falou assim, da importância desse olhar para a tua história também, né? A Thaís falou dessa empatia consigo mesmo. Olhar com compaixão, com empatia. E assim, cara, se eu tô aqui, né? Eu tô com 38 anos. Meu, olha o tanto de coisa que eu já fiz, que eu realizei, e tenho saúde. Então, olha, um pouco pro lado bom, vamos olhar né, pro copo cheio também. Senão, se você também ficar só olhando pro trauma, ou para aquilo que te traumatizou, também te deixa lá embaixo. E acho que talvez é por isso que tá todo mundo na quinta série, porque na quinta série é só brincadeira, é só zoação, é só, né? Ninguém quer olhar para o sério. Mas é porque talvez o sério é difícil. Talvez, mas vamos olhar para o copo cheio, então, né? Vamos olhar para tudo isso com mais empatia. É bem, bem bacana, Bia, porque eu acho assim, eu acho que essa questão de trazer para o adulto, né, não quer dizer que tem que ser sério, tem que ser com responsabilidade, Ótimo, né? Eu acho que essa é a palavra. perfeito. Uhum, Então, assim, não quer dizer que eu vou olhar para minha criança, para o lado bom da minha criança, que é da diversão, que é da alegria e tudo mais, eu vou ficar só nisso, não vou fazer nada. Vou deixar meus uhum, compromissos, vou procrastinar, vou ser irresponsável com meus clientes, com minhas relações. Não, é bem pelo contrário, né? O adulto, ele assume, né, o seu lugar, a responsabilidade sobre as coisas, o fazer, né? Isso que tu falou, não adianta só, né, ficar é, elocubrando aqui o que é, o que não é, eu tenho que agir. O adulto age, a acho. criança espera, né? Ótimo, Ivana. Eu acho que essa que é a grande diferença. A criança não tem como agir, né? Ela não tem ainda os subsídios, né? Na quinta série não tem como Não dá. pagar minhas contas, né? Eu não tenho como, né? Não é esse o meu papel. Se estivesse ainda, tá tudo errado. Então, o adulto, ele tem essa postura de resolver. E bem isso que tu falou, não adianta reclamar, porque se tem algo acontecendo, eu vou olhar para isso, né? Tá dentro da minha. Eu posso agir com relação a essa situação eu não tenho o que fazer. Então, eu aceito e não reclamo. Ah, não, eu consigo, né, agir nessa situação, então eu vou lá e faço, né? E eu acho que isso é a grande. Porque o adulto ele faz dinheiro, ele age, né? Essa que é a grande mudança. E eu acho que para mim, assim, como finalizando, acho que para mim é uma das grandes mudanças para olhar para essa, daí olhar o copo cheio, né? Olhar essa criança, isso que eu trouxe antes, o que que ela fazia, o que que ela gostava, nos traz muitas informações. Ah, eu gostava de pintar, eu gostava de desenhar, eu gostava de ir para piscina. Então tem umas coisas assim, né? Que te trazem Marcantes, informações né? muito valiosas. Eu gostava de dançar, né? Fiz dança há muito tempo. Então assim, o que eu estou fazendo hoje tá conectado àquela minha essência lá de criança, né? Então isso está me trazendo prazer, porque aí eu tô olhando para mim, né? Eu tô com responsabilidade, olhando para as minhas necessidades, né? O que me faz feliz, que me realiza, o que me dá prazer. E isso vai enchendo meu copo, né? Cada vez deixando mais cheio, até ele É. poder transbordar. Então, olhar para o copo cheio e encher esse copo, né? Cada vez mais, assim. Então, acho que a criança, ela nos ajuda nessas chaves, tanto para ver o que eu preciso mudar, o que está me incomodando,
como olhar para as coisas boas, para os meus talentos e as coisas que alimentam a minha alma, assim, né? Então, acho que são duas. Ela é né? É é um tesouro, vamos falar assim, né? Com certeza. Nosso A, tesouro. a hora que a Bia falou, né? Que às vezes tem que doer o suficiente, né? Toda dor, né? Todo desafio, toda provação, às vezes a pessoa permanece ali porque ela se acostuma com aquilo. Aquilo se torna, né? Eu vou finalizar aqui, só deixa eu abrir esse parênteses, uma certa zona de conforto. A dor é o conhecido, né, Thaís? Eu conheço aquilo ali, eu vou vivendo, já estou há tanto tempo e eu vou indo. Mas daí eu linko com o que a Ivana falou, né? O adulto tem que agir. A criança vai ficando, né? Enquanto tiver talvez a bagunça na sala e a mãe não pedir para arrumar, vai ficar a bagunça na sala, né? Então a bagunça está na tua vida. Quem que vai arrumar? É você adulto. Então, talvez uma forma da gente trazer o adulto para a responsabilidade, como falou a Ivana, né? Muito bem colocado também, é fazer duas perguntas. O que eu ganho com isso e o que eu perco com isso? O que eu ganho permanecendo nessa dor, nesse desafio, nessa não ação? O que eu perco não agindo, não buscando uma solução? Ou vai para o extremo oposto também, né? O que eu ganho com uma boa solução, mudando e alcançando aquilo que eu quero? O que eu perco não indo para aquilo que eu realmente desejo? Responde essas duas perguntas que talvez aí você vai achar uma força, né? Para tomar a decisão e a atitude, aí sim a ação necessária para fazer algo. Então, Muito, muito legal que você trouxe, Thaís, porque já adicionando aqui, o que que eu ganho fazendo muito dinheiro, tá? Então aí cada um ganha uma coisa, isso é muito particular. Mas e aí? Eu estou disposta, eu estou aberta a receber todo esse ganho? Por quê? Porque talvez o padrão que eu aprendi, ou o que eu vi dos meus pais, avós, tios, primos, irmãos, é que ganhar dinheiro é ruim, o dinheiro é ruim. Estou dando um exemplo do dinheiro, mas é para tudo, assim. E que E tem aí, relação com a responsabilidade também, né? exatamente. Porque assim, e aí? Eu estou disposta a assumir essa responsabilidade desse ganho todo? Ou não? Não, na minha família ninguém teve muito dinheiro, então é melhor não ter, porque a minha zona de conforto, daí já linkando com o que a Thais falou, é não ter muito. Ai, a gente vive bem assim, pra que muito? Não, isso aí dá uma trabalheira. Ok, sem problemas, mas então não reclame, né? justamente. Tá tudo certo viver com o que você acha que tá certo. Mas então não reclame, eu acho que a responsabilidade do adulto é essa, assim, é assumir isso e assumir que esse pouco pra mim tá bom. E tá tudo certo também, tá? Não tô afim de mudar, tá tudo certo. Mas não reclame, daí não desconte no outro. Porque, assim, a gente tá muito no... O modus operantes do mundo tá muito oposto, né? Então, se você não é igual a mim, você é errado, eu sou certo. Enfim, essa coisa toda aí. Mas, e aí vem muita raiva, vem muito medo, vem a violência. E isso tudo também é dessa responsabilidade que eu assumi. Eu assumi ganhar pouco, tá tudo certo. Mas então não reclama do outro que tá ganhando muito. Não reclama do outro que tem um casamento legal, porque você escolheu, talvez não, casar, tá tudo certo, né? Então, esse é o adulto que eu falo que acho que o mundo precisa, pra gente sair da quinta série. Da quinta série. Não, E parar de ficar jogando papelzinho na cabeça do outro. é porque a gente também, nós não ficamos conversando sobre o que vai ser falado em live, porque se tivesse conversado, a gente ia colocar o tema da live. Vamos sair da quinta série. Isso é Ia ótimo! ser ótimo. Ai, Muito gente. bom, muito bom. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar, dúvidas, enfim. Já adiantando Estamos que aí. vai ficar salva, né, no perfil de todas nós. Compartilha com alguém. Você também pode ser, né, a contribuição na vida do outro só encaminhando uma live. Fez algum sentido? Quer escrever uma mensagem? Me escreve. Mas tudo que a gente falou aqui é porque muita coisa a gente já viu e a gente sabe que vai continuar olhando,
que vai continuar buscando esse conhecimento, tendo novas ações, novas atitudes. Para o quê? Para um resultado melhor. É o que você busca, o que faz sentido para você. Cada vez aprendendo mais. Gratidão, gratidão. Muito obrigada. E é isso. Eu agradeço de novo aí a presença de todos. Agradeço essas mulheres. Maravilhada com vocês. É isso aí, mãe. Então, e é isso, assim, né? Já trazendo uma outra coisa, né? Nós estamos aqui hoje porque, né, a minha mãe, as minhas tias, as minhas avós abriram os caminhos, né, nos possibilitando o estudo, estar aqui nessa evolução, olhando. Então, assim, a gratidão também é isso, né? A todo mundo que veio antes e a nossa infância como foi, né? A elas que nos deram a vida. Com certeza. Eu falei para ela esses dias, ainda bem que as nossas mães são sistêmicas, né? Que às Ai, vezes a gente fala umas coisas e tá tudo certo. Já vem a frase final, já está tudo tudo certo. certo. Olha só, a Maria está perguntando aqui de onde que nós somos. Eu sou Ivana, eu sou arquiteta, mentora de arquitetos, e eu falo aqui de Florianópolis. Hoje eu moro aqui a vida inteira, né? Em Florianópolis. Tá mais aí que lá. Sim, já sou mais manezinha do que outra coisa. Ai, ai. Olha lá. Eu sou a Ana Beatriz. A mãe falou, né? Somos filhas da Helena. E nós, assim, todas nós, a gente, né, a Ivana falou no começo da live, né? Somos todas do mesmo sistema familiar materno. Então a Thaís é nossa prima. E ó, ela falou que mora em Floripa, que legal. Que bacana. E a gente cresceu, né? A gente falando de infância hoje, a gente cresceu no Paraná. Somos todas paranaenses. Hoje cada uma num canto. Eu moro hoje em Manaus, a Ivana em Floripa. A Thaís ainda está no Paraná, né, Thaís? Sim. Vou deixar você falar. E a Carol, que não está aqui hoje, que é nossa irmã Isso. também, que mora em Londres. E todas nós consteladoras, cada uma atuando na sua área e trazendo aqui esses conhecimentos todos. Que nos ajudaram tanto. Uhum. Sim, ali a Ivete falou, conheço a infância de vocês. Sim, a infância foi em Nova Londrina, depois cada um trilhou um rumo, umas já moraram em vários lugares, outras em alguns. Mas eu atualmente em Maringá, né, sou advogada, com mentora também, e levando o conhecimento do sistêmico para a profissão. E a Carol lá em Londres, que também eu dessa vez não pôde estar presente, mas tá mandando as energias dela. Com certeza. Olha só, que legal. Então, essa live a gente faz todos os meses, cada mês com um tema, que é o que a gente se propôs aqui com a MIT, que é isso que a gente, né, congregou aqui, nós quatro, para trazer esses conhecimentos, as nossas experiências e contribuir com tudo que a gente já viveu e transbordar, passar adiante. E a gente vai aprendendo um monte cada vez. É muito legal. Ai, muito bom. Então, gente. Legal, Maria. Que bacana. Então, eu também agradeço mais uma vez, é sempre maravilhoso, né? A gente cada vez. A proposta de hoje era que ela fosse leve e divertida, né? Pra gente resgatar a nossa criança mais divertida, e foi mesmo, foi muito bom. E agradecer a todo mundo que ficou e quem vai assistir. Vai ser muito bacana todo esse movimento. Obrigado, Bia. Obrigado, Thaís. Obrigado, Carol, que está por aqui em algum lugar. Muito obrigada, Ivana, Bia e Carol. Mais uma vez, assim, partilhamos, servimos e aprendemos ao mesmo tempo. Maravilhoso sempre estar aqui com vocês. Então, nos aguardem que em novembro estaremos novamente aqui. Vai ficar salva, tá, Maria? Beijo. Beijos. Beijos. Bom Tchau, dia tchau. a todos.